gente. Meu nome é Luísa Sampaio, eu sou coordenadora de informação da Casa Fluminense e a gente está começando a série Encontros com Prefeitáveis, em que a Casa, junto com uma rede de parceiros, vai entrevistar candidatos a prefeituras de diversas cidades da região metropolitana do Rio. Hoje estamos aqui em São Gonçalo com o professor Josemar, do PSOL. Obrigada pela presença, professor. Nada, eu que agradeço à Casa Fluminense e a todos os parceiros que me convidaram para estar aqui presente. Maravilha. O professor Josemar tem 48 anos, é professor de Geografia formado e pós-graduado pela UF, foi vereador aqui em São Gonçalo, onde nasceu e mora até hoje, e atualmente é deputado estadual e preside a Comissão de Combate a Discriminações da Alerj. Bom, gente, vão ser 10 perguntas para cada um dos candidatos que a gente vai receber. As perguntas são pautadas pela Agenda Rio 2030. A Agenda Rio foi lançada aqui em São Gonçalo esse ano e ela traz 10 prioridades para as cidades, né? A gente está pensando aí em cidades 2030 mais resilientes e mais justas. Para a gente começar, professor, no censo de 2022, a cidade de São Gonçalo foi a cidade do país que mais perdeu habitantes, né? Cidades com mais de 100 mil habitantes. E um dos desafios da próxima candidatura, né, do próximo prefeito, é lidar com esse êxodo. Quais são as medidas que você tem imaginado para conseguir minar um pouco essa situação? O candidato tem 3 minutos para essa resposta. Primeiro, eu quero agradecer à Casa Fluminense e a todos os parceiros que estão produzindo essa entrevista. E quero dizer que eu tenho compromisso com a Agenda São Gonçalo 2030. Conheço a Casa Fluminense há muitos anos, a gente já fez atividades juntos. Antes mesmo de ser parlamentar, eu era militante, coordenador da Rede Emancipa de Educação Popular, nós já tínhamos atuado conjuntamente. Em relação à saída de pessoas de São Gonçalo, tem a ver com a qualidade de vida do município que não é investida. Nós temos um município que não investe na mobilidade urbana, nós temos um município que não investe em educação, nós temos um município que não tem qualidade na oferta do serviço de saúde, um município que também não oferece lazer e cultura, então as pessoas buscam outras cidades para se localizar. E tem um desafio que também é importante, né, que a gente tem que fazer aqui uma reflexão. Não dá mais para pensar a cidade apenas como um ponto. Nós temos que pensar a cidade como uma parte de uma região metropolitana. E aí tem toda uma discussão de royalties, tem toda uma discussão também de políticas e de investimentos. Nossa ação no município de São Gonçalo vai ser a de criar qualidade de vida para a população. Queremos escola de horário integral para que as crianças possam ter qualidade. Queremos investir na assistência social como tarefa para atender os mais vulneráveis. Queremos investir também numa mobilidade urbana latente que possa atender as pessoas no seu cotidiano. Por isso é que a cidade perde. A cidade perde porque não tem esses investimentos. Perde para as cidades vizinhas que recebem o royalties do petróleo, que tem um orçamento muito mais rico. Então, é preciso pensar a cidade para além do que a mesmice se coloca. Receberam R$1 bilhão e esse R$1 bilhão não veio para ser investido em obras estruturais. Então, se você não investe em obras estruturais, a cidade tende a perder e a ficar na mesmice, né? Que é a mesmice não apenas desse governo atual, que é um governo que é pautado no autoritarismo, mas também de governos anteriores, como o governo de José Luiz Nance, como o governo de Neilton Molim, como o governo de Aparecida Panicé, como o governo de todos esses que passaram pela cidade de São Gonçalo e não tiveram a perspectiva de transformar São Gonçalo numa cidade grande. São Gonçalo é a 16ª cidade mais populosa do Brasil, agora até caiu um pouquinho, porque Caxias e algumas outras passaram, mas não tem investimento, né, social, investimento nas pessoas. E esse é o problema da nossa cidade. Queremos investir nas pessoas, queremos investir no serviço público, valorizando também os servidores, que é quem faz um trabalho na ponta. Perfeito. Para a gente começar, a Agenda Rio 2030 tem como a primeira prioritária tarifa zero, né? A gente entende que transporte é um direito que dá acesso a outros direitos. Aqui no leste fluminense, nas cidades vizinhas a São Gonçalo, como Itaboraí e Maricá, a tarifa zero já está, né, sendo implementada. Eu queria saber se o senhor acredita, né, que essa vai ser uma das medidas do seu plano de governo, como é que você enxerga a tarifa zero também como uma prioridade para São Gonçalo? Defendo, acho que é fundamental ter tarifa zero. O deslocamento das pessoas tem que ser garantido, não só o deslocamento ao trabalho, mas também o deslocamento para o lazer, o deslocamento para os serviços. Achamos fundamental que tenhamos um programa para construir a tarifa zero no nosso município, né, e bem como em outras cidades do Brasil também. Mas eu quero dizer uma coisa, para não parecer proposta genérica. Não existe como construir tarifa zero se não enfrentarmos os empresários de ônibus desse município.
O consórcio São Gonçalo de Transportes, que está aí, que foi implementado em 2012 pelo governo de Aparecida Panicé, mantém o monopólio das empresas de ônibus. Hoje nós temos uma vergonha. Um morador, por exemplo, sai de Santa Isabel para estudar na UERJ-FFP, ele tem que pegar 2 ônibus. E chega e leva mais tempo do que para chegar, por exemplo, ao centro de Niterói. Então, assim, nós temos que pensar a mobilidade urbana de uma forma integrada, pensar uma mobilidade urbana de massas, por isso também é responsabilidade do prefeito que vier para a próxima gestão, e vai ser o nosso compromisso, também cobrar do governo do Estado mobilidade de massa, incluindo as barcas, né, em São Gonçalo, incluindo a linha 3 também, que é uma outra proposta. Não dá para falar somente de tarifa zero se nós não tivermos enfrentamento dos empresários de ônibus. Por isso que nós também queremos que a construção de uma empresa pública de transporte para que possa fazer esse serviço com legalização do transporte alternativo. Então, essa é a nossa linha relacionada à questão da mobilidade. Agora, também queremos investir em outras coisas, já que eu tenho tempo para falar sobre mobilidade urbana. Ciclovias, fundamental no nosso município. Nosso município é abaixo, né? A ciclovia ela serve muito, e é muito importante, pesquisas indicam que uma pessoa, num deslocamento de até 10 quilômetros, ela é fundamental. Ela também ajuda na qualidade de vida da população. Então, queremos investir em ciclovias, queremos tanto ciclovias quanto ciclofaixas, e queremos garantir que a cidade tenha também uma mobilidade urbana que seja integrada realmente. Chega de fazer, né, de ter aí o consórcio São Gonçalo como algo intocável, né, esse consórcio que envolve as empresas de ônibus. É preciso mudar isso. Por isso que nós, do PSOL, em 2017, entramos com a ação contra o consórcio para acabar com a exclusividade. Entramos também em 2021, quando eu era vereador, conseguimos também mostrar as contradições desse consórcio. E essa é a nossa perspectiva junto à mobilidade urbana. Somos a favor da tarifa zero, mas queremos lutar pela linha 3 do metrô, por barcas para o São Gonçalo e garantir ciclovias e ciclofaixas na cidade. Mas seguindo um pouco essa linha do que você trouxe sobre mobilidade, né, que tá para além também da tarifa zero, a taxa de motorização na cidade de São Gonçalo é muito alta, né? Então, são 4 veículos para cada 10 pessoas. E quando a gente fala sobre desincentivo do uso de carros, a gente está falando também sobre clima, né? Sobre a crise climática que tem atingido não só São Gonçalo, mas todo o planeta. E aí eu queria ouvir de você sobre a importância de se criar uma secretaria do clima, né? Em uma cidade que também é marcada por um antigo lixão que está desativado, mas essa população foi esquecida. Como é que o clima está posto como pasta dentro do seu plano de governo? Sim, é fundamental. São Gonçalo ele tem um histórico de violação dos direitos humanos. Aqui é o lugar que assassinou a juíza Patrícia Scioli. Aqui é o local que assassinou o João Pedro. Aqui é o local, o jovem João Pedro, aquele jovem negro, que inclusive transformamos o dia 18 de maio no dia de luta de combate ao racismo, né, da juventude negra. Aqui é o local que matou Durval, um trabalhador que chegava do trabalho. Aqui é o local que matou Alexandre Ivo. Agora, São Gonçalo também entra, assim como outras cidades, no local da violação dos direitos ambientais, socioambientais, né? Nós não temos respeito aqui na cidade à questão dos rios, das margens dos rios. Nós não temos respeito, e a própria prefeitura não respeita as áreas de proteção ambientais que existem aqui na cidade. Não se cria novas, né, porque é uma contradição. Até pouco tempo atrás, você tinha dentro de uma área de proteção ambiental, você tinha um lixão. Isso é uma aberração. Então, meio ambiente aqui em São Gonçalo é a palavra que eles usam, né? Que os governos que aí estão, do Capitão Nelson, Nilton Mulim, Nancy, Bravo e Aparecida Panicé, eram tratados como uma coisa à parte. Inclusive, nós tivemos uma prefeita aqui na cidade que disse que coleta seletiva de lixo ela era contra, porque coleta seletiva de lixo era segregação entre os bairros, ou seja, não tem nenhuma perspectiva ambiental. Não tem nenhuma perspectiva ambiental. Então, o que nós queremos? Nós queremos, sim, fazer um trabalho de conscientização junto à população, e aí começa pelas escolas. Queremos construir uma secretaria do clima para fazer essas discussões e também para aprofundar num projeto de uma cidade sustentável. Nós que defendemos a construção de uma São Gonçalo do futuro. Queremos investir num instituto de pesquisa aqui no município de São Gonçalo, para que a gente tenha dados e possa, com os dados, fazer intervenção em política pública, aproveitando, inclusive, pesquisadores que existem na cidade. Existem vários professores, por exemplo, da rede municipal, que tem mestrado, doutorado nas suas áreas específicas, e nós vamos começar esse instituto por eles. E queremos também investir numa estrutura e uma mobilidade urbana sustentável. Uma mobilidade urbana que garanta qualidade de vida. Para isso é importante investir em ciclovia, por isso é importante nós investirmos na qualidade
na melhora do deslocamento via transporte de massa, né, para que a gente possa garantir. Além de ter, claro, um projeto de arborização de áreas verdes, ampliação das áreas verdes na nossa cidade. Por exemplo, o governo Cláudio Castro, junto com a atual gestão, criou uma farsa, que é o MOVE, que é a Mobilidade Urbana Verde Integrada. De verde não tem nada e de mobilidade muito menos. Certo. A nossa próxima prioritária são cidades seguras, né? A gente você falou agora sobre áreas verdes. O município de São Gonçalo só possui 7 unidades de conservação oficiais. E quando a gente fala de segurança a nível municipal, a gente fala sobre criar cidades possíveis de serem circuladas, né? Com áreas de lazer, com infraestrutura, com preservação dessa infraestrutura. Como é que o senhor pretende atuar e tornar a cidade um espaço democrático com lazer aberto, principalmente para as pessoas negras, né? E que regiões de São Gonçalo poderiam estar sendo potencializadas? Primeira coisa que nós temos que falar é denunciar o prefeito de São Gonçalo pelo estelionato eleitoral que ele cometeu em 2020. Ele falou que ia acabar com as barricadas, algo que ele não tinha poder enquanto prefeito, né? E, segundo, nós temos que cobrar de Cláudio Castro um plano de segurança pública para a nossa cidade. Né? Para nós, segurança pública não pode ser a da ostensividade. Para nós, segurança pública passa por sistema de inteligência. Ou seja, é você identificar as áreas, trabalhar com pesquisa, ver quais são os pontos, fazer investimento no social, fazer investimento também na assistência social, fazer investimento na educação, para que a gente possa efetivamente mudar. E quando você fala de segurança pública, você, na pergunta, já diz o seguinte: precisamos de ter áreas de lazer e de um deslocamento seguro. Nós não vamos ter áreas de lazer, não vamos ter áreas da forma que é. Porque o que temos hoje é apenas a insegurança, é apenas o conflito, né, na lógica do conflito, e transformando áreas em áreas totalmente segregadas, né, onde o poder público tem limitações de atuar. Né, onde você tem uma barricada, você tem atuação de atuar. Você tem um deslocamento reduzido das pessoas. Aonde você não tem o horário de ir e vir, como se fosse um toque de recolher escondido, também não tem direito às pessoas. Então, nós vamos cobrar do governo do Estado, desde já, uma política e um plano efetivo para a nossa cidade, e queremos que esse plano seja executado, levando em consideração a pauta dos direitos humanos, né, a primeira delas. Né, não dá para ter um plano de ação de segurança que tenha um olhar racista sobre a nossa cidade, e esse olhar racista é o olhar que matou João Pedro, é o olhar que mata vários jovens negros na periferia, mulheres negras na periferia, e que discrimina os espaços através de uma certa perspectiva que não tem solidez no direito básico de ir e vir. Por isso, nós defendemos, né, valorização também da Guarda Municipal, investimento em assistência social e investimento em educação como parte dessa disputa. E, desde já, discordamos da visão de uma segurança pública ostensiva, na qual não valoriza as pessoas. Bom, a Casa colocou como prioridade também da Agenda Rio 2030 a necessidade de criação de institutos de pesquisa e planejamento nas cidades, né? A gente tem aqui o exemplo da galera da Agenda São Gonçalo, do Ressuscita São Gonçalo, que produz e organiza dados sobre a cidade, muito por conta da falta de transparência de alguns dos órgãos, né? A criação de institutos como o IPP são muito importantes para a gente garantir um bom planejamento nas cidades, né? Como é que o senhor pretende incorporar esses dados, né, já organizados, e também dados que estão sendo gerados pela Geração Cidadã de Dados, como no Ressuscita, dentro do seu plano de governo? Exatamente o que eu falei em uma das perguntas anteriores, quando eu disse que quero criar um instituto de pesquisa para a cidade de São Gonçalo. Valorizar a pesquisa não é apenas um luxo ou um detalhe. Para nós, valorizar a pesquisa é ter o diagnóstico preciso de como é a cidade. Nós vamos começar esse instituto com os profissionais e com os professores que hoje atuam, que têm mestrado e doutorado na nossa cidade, que não são poucos. A gente perde, porque o plano de cargos e salários da cidade foi destruído, e aí muitos desses profissionais vão para outra cidade, mas eles estão aqui, podem desenvolver dados, desenvolver pesquisa. Lamentamos muito quando vemos que a prefeitura ela não investe nisso. Está provado que quem investe em tecnologia, investe em ciência, investe em pesquisa, sai na frente. Infelizmente, a lógica da mesmice da atual gestão e a lógica do atraso de alguns que são candidatos que até se dizem de esquerda, mas não são, e atuam com figuras que, no passado, fizeram também essa mesma mesmice, não faz a cidade avançar. Precisamos de ter uma cidade que se reconheça, que tenha os seus dados
reais e efetivos. Precisamos de ter uma valorização sobre a questão da própria pesquisa. Por exemplo, a prefeitura hoje não tem parceria com a UERJ de São Gonçalo. É um absurdo, né? Quando você fala aqui que tem várias iniciativas de coletivos, não são iniciativas institucionais. Ou seja, a própria prefeitura não conhece a cidade com profundidade. E aí, quando você não conhece a cidade com profundidade, você não investe. Nós temos vários desafios aqui em São Gonçalo, e o principal deles é o de fazer a nossa cidade modernizar-se com inclusão social. Esse é o principal desafio. Por isso que nós defendemos a construção da São Gonçalo do futuro, que é contra o que temos hoje, que é a mesmice, e contra o atraso daqueles que governaram no passado e, infelizmente, se colocaram, né, fazendo a mesma mesmice da atual gestão. Bom, falando em conhecer a cidade, queria trazer o exemplo da Fazenda Engenho Novo, que foi tombada pela sua importância arquitetônica, histórica e cultural, e ela foi um dos exemplos para a gente construir a prioritária de sistema de cultura e memória, né? E aí, para entender do candidato, quais serão suas ações prioritárias para manter e fortalecer espaços de salvaguarda e história viva do município? Pegando o fato da Fazenda Engenho Novo, nós já tivemos lá algumas vezes, né? Isso antes mesmo de ser deputado estadual, e como deputado estadual, retomamos o debate através de um projeto de lei, né, que reconhece aquele espaço. Isso é importante para você terem ciência da nossa luta em relação à Fazenda Engenho Novo, né, que ela é um espaço aqui da nossa cidade. Tem outros também que são importantes e são de memória. Por exemplo, a Fazenda Culubandê é outra também que é importante, né? Aqui em São Gonçalo, o governo de Aparecida Panicé, da intolerância religiosa, que é hoje, né, está aí, não sabemos, né, se vai... da intolerância religiosa, que apoia o candidato Dimas Gadelha, né, que se diz de esquerda, é também responsável pelo fechamento da casa de Zélio de Moraes, que é importantíssimo, poderia ser importantíssimo para nós criarmos o turismo histórico da nossa cidade. Tem outros espaços também que são muito importantes. Nós temos um museu. A cidade de São Gonçalo tem um museu a céu aberto. Aliás, tem dois. Um é na Ilha das Flores e outro que as pessoas frequentam, mas não sabem que é um museu, que é a Praça dos Ex-Combatentes, né? E o que a prefeitura faz naquele espaço? Poderia garantir ali alguém, um guia para orientar as pessoas, poderia fazer visita guiada das escolas, ou seja, investir na cultura, investir na memória é fundamental. Mas, infelizmente, é isso. São Gonçalo não investe em ciência, não investe em tecnologia, não investe em memória, não investe em pesquisa, por isso que nós queremos criar um instituto de pesquisa para levantar esses dados também, para levantar essa memória e para valorizar a nossa história. Perfeito. Continuando além da relação, Opa, o que eu tem falei mais de tempo? cultura, tem. Além da cultura, também, nós queremos falar de uma outra coisa. Precisamos de duas coisas que são fundamentais para você que está nos vendo. Primeiro, lonas culturais nos diversos bairros, para que as pessoas possam ter cultura no lugar onde elas moram. E a cidade de São Gonçalo tem uma diferença nos seus distritos, né? Existem locais onde tem uma forte presença nordestina, tem uma característica. Os lugares onde tem uma presença mais antiga, você tem uma presença mais negra, né? Então, a diferença acaba sendo entre a participação do forró e a participação do samba, do pagode, a depender da região da nossa cidade. Isso são dados que eu estou falando aqui de pesquisas que nós fizemos para montar o nosso programa, o Construindo a São Gonçalo do Futuro, mas também poderia ser comprovado numa pesquisa mais geral. E a outra questão é a seguinte, não dá para ter um teatro que seja um elefante branco. É preciso democratizar aquele espaço. Por isso, a nossa proposta de cultura vão nessa direção também. Certo. Continuando aí esse caminho por São Gonçalo, voltando ali para o lixão de Itaoca, e também pensando nos dados que você também trouxe, a gente tem uma cidade que ela é majoritariamente preta e feminina, né? Sim. E aí é importante a gente frisar alguns dados sobre a cidade de São Gonçalo que estão no mapa da desigualdade da Casa Fluminense. Aqui no município, 63% das mulheres vivendo em pobreza ou extrema pobreza são mulheres negras. E também no município de São Gonçalo, apenas 7% das crianças de até 3 anos estão matriculadas em creche, né? Esse cenário das mulheres estão muito conectadas com a sobrecarga que elas acabam tendo nas suas casas. E aí eu queria entender, olhando aí um pouco para a política do cuidado, que está sendo agora também discutida a nível nacional, como você pretende implementar a política do cuidado dentro dos planos e serviços, caso seja eleito? Vamos lá, por parte aí, porque essa pergunta é uma pergunta bem complexa. Primeiro, as mulheres negras na nossa cidade e a falta de creche. Para nós, um ponto central do nosso programa é escola em horário integral, é
creche em horário integral, porque está provado que existem pessoas com superhabilidades que se perdem porque não têm contato com aquela superhabilidade que ela tem, né, que ela poderia desenvolver. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que poderia ter se perdido e foi encontrada ali e conseguiu reverter. A Daiane dos Santos, que é uma ginasta, ela estava em Porto Alegre fazendo um salto, alguém passou de carro, viu, incorporou. Mas esse papel não poderia ser uma ação individual. Isso tem que ser política pública. Política pública que a gente possa ter, trazer a pessoa, fazer o debate acontecer, né, fazer a pessoa ter acesso ao esporte, ter acesso à arte, ter acesso às diversas perspectivas. Infelizmente, quem poderia fazer, a escola, infelizmente, não faz, né? Porque nós temos uma escola totalmente desadaptada, totalmente desconectada com o tempo e com o espaço. Então, nós defendemos a escola de horário integral, que possamos ter as aulas das disciplinas de geografia, de história, de diversos espaços, mas também ter essas habilidades sendo desenvolvidas. Em relação às creches, nós temos aqui na cidade de São Gonçalo um problema crônico, que é manifestado da seguinte forma. Nós ainda existimos creches conveniadas. Por que existem creches conveniadas? Porque o poder público não dá atenção e não chega em todos os espaços. Queremos, inclusive, ampliar as creches para dentro das comunidades, para dentro dos morros, para dentro das favelas que existem aqui na cidade, para que a mãe possa ter segurança de que deixou o filho naquele espaço e pode ir trabalhar, pode fazer as suas atividades, que terá segurança e garantia. Então, a creche tem que ser dentro da comunidade e nós vamos investir nisso. Hoje, aqui em São Gonçalo, o piso constitucional ele é apenas respeitado do ponto de vista da constitucionalidade. Nós não queremos isso, não queremos tratar educação como despesa. É fundamental que a educação seja entendida como investimento social. Então, em relação a essa questão, nós queremos abordar que a nossa cidade tem esse desafio, que não é um desafio qualquer, que é o desafio de avançar para que as mulheres negras também tenham política pública, possa ter formação para que possa avançar também na ação, né, nas suas diversas medidas econômicas, para que ela possa cuidar dos seus filhos, né, visto que a cidade de São Gonçalo ela não incorpora as pessoas. Certo. Falando em problemas crônicos, o mapa da desigualdade mostrou que mais da metade dos gonçalenses não estão cobertos pela saúde e atenção básica, né? E aí, para entender quais são os primeiros passos que você pretende encaminhar, caso seja eleito, para ampliar esse alcance? Primeiro, nós temos que fazer um balanço das gestões de saúde que passaram no nosso município. Eu fui vereador, quando eu fui vereador, no período que eu tive de 2 anos, antes de ser deputado, eu vi secretários que não tinham nenhum compromisso, né, com a cidade. Teve um secretário, inclusive, de saúde que disse que não ia se vacinar. Né, um absurdo. Vemos também outros secretários, e um desses secretários que passou pela cidade é candidato a prefeito. E ele, como secretário candidato a prefeito, deveria vir aqui e explicar o que ele fez para mudar a saúde de São Gonçalo. Né? Pelo contrário, assinou a OS, que, do meu ponto de vista, as OS são o ninho, né, o gene da corrupção relacionadas à saúde. Por isso, para nós, somos contrários à privatização da saúde, somos contrários à OS, e para nós é fundamental que a gente tenha, aqui na cidade de São Gonçalo, postos funcionando 24 horas, que possamos avançar nas pesquisas relacionadas também para que tenhamos especialidades, né, nos diversos temas. E nós, o nosso mandato, a nossa militância já trouxe algumas coisas aqui para a cidade. Articulamos com o deputado Glauber Braga, né, 3 milhões para a saúde de São Gonçalo nos últimos 3 anos. Mesmo sendo de oposição, a gente fez isso em defesa da nossa cidade. Né. Temos várias questões relacionadas à cidade de São Gonçalo. Mas, para isso, é fundamental que você que está nos vendo, né, entenda que saúde, para ser prioridade, ela tem que ser uma saúde que invista também nos seus profissionais. Por exemplo, os ACS e ACEs, né, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Eles viram e mexem aí, a prefeitura não paga o piso constitucional da Lei 11.350, que é algo que eles deveriam receber, né, que é um piso de 2 salários mínimos. Não tem EPIs para esses trabalhadores e trabalhadoras, né, que fazem um trabalho na ponta. Deveria ser maior investimento neles, porque eles fazem o atendimento à população. Infelizmente, nós não temos essa perspectiva. Você vai também nos postos de saúde, o que se tem? Você tem o loteamento, né, dado a vereadores, dado a figuras que são da política institucional, e não se tem o avanço, né, das ações e dos diagnósticos necessários que a população de São Gonçalo precisa. Por exemplo, na Covid, nós tivemos um problema, que era o quê? A falta de dados e muita subnotificação. E essa subnotificação não existiu apenas na Covid. Existe em todos os espaços e todas as perspectivas
relacionadas às doenças aqui do nosso município. Por isso é importante investir na saúde, é importante romper com o atraso, romper com a mesmice, para que a gente possa avançar. E, desde já, romper com a trágica história de corrupção que está relacionada às OS. Bom, agora para falar de educação, queria trazer um outro dado da casa que mostra que 66% das pessoas negras inscritas no Enem aqui em São Gonçalo não possuem internet em casa, né? Eu trago esse dado para a gente pensar um pouco no cenário e na importância dos pré-vestibulares comunitários. A casa colocou os prés como uma das medidas prioritárias na Agenda Rio 2030, muito pensando em como as prefeituras e as gestões municipais deveriam fomentar, incorporar esse tipo de tecnologia social criada nas favelas e nas periferias, que tem garantido a mobilidade social, né, para essas pessoas dentro desse cenário de desamparo. E aí eu queria entender, dentro do seu mandato, como o senhor pretende, caso seja eleito, incentivar e fomentar esse tipo de tecnologia. Primeiro, uma pergunta, para mim, que até me emociona, porque eu atuo na educação popular, né, além de ser professor há 25 anos, quase 25 anos, desses quais eu tenho quase 10 na educação popular. Coordenei a Rede Emancipa de Educação Popular, onde tivemos vários pré-ENEMs, pré-universitários, pré-vestibulares, inclusive aqui em São Gonçalo. Temos ainda, né, em Neves, temos no Jardim Catarina, chegamos a ter no Portão do Rosa, chegamos a ter em Santa Luzia, chegamos a ter no Porto Novo. A Rede Emancipa faz um trabalho relacionado a isto. E a gente ficava muito feliz quando a gente via um jovem negro da periferia que avançava a ir para a universidade, né? Mas o que muito me deixou feliz foi uma senhora que chegou lá na Rede Emancipa para ajudar a filha, né? E ela, chegando lá, ela pediu para se matricular, porque ela queria estimular a filha. Quando chegou em julho, a filha desistiu. Essa mãe foi até o final do ano, falou para a filha o seguinte: eu não vou desistir, né? Estou aqui há 20 anos sem estudar e vou até o final. E ela foi até o final conosco em outubro, e ali no início de novembro ela fez o Enem, e hoje ela é uma estudante de engenharia da UF. Então, mudar a vida das pessoas passa também por ter essas iniciativas. Agora, o que a gente pode, quanto prefeito, fazer a mudança disso? Primeiro, temos uma dificuldade de ter os espaços das escolas e dos equipamentos que existem na cidade para abertura, para que as pessoas possam fazer essas iniciativas. Nós queremos, inclusive, chamar os pré-vestibulares para uma conversa e traçar política pública. Eu sou autor, como vereador, de uma lei que a Câmara reprovou, de gratuidade para estudantes de pré-vestibulares, inclusive no sábado. Sou autor de uma lei enquanto vereador e sou também autor de uma lei enquanto deputado. Então, é fundamental o investimento, né, o apoio, na verdade, não é nem investimento, o apoio aos pré-vestibulares, porque eles fazem um trabalho fundamental, eles dão oportunidade àquilo que nunca as pessoas tiveram, né, de ter acesso a uma educação diferenciada. E quero dizer também que nós temos que se posicionar contra esse novo Enem, né? É preciso que o governo federal revogue o novo ensino médio, porque o novo ensino médio tira a possibilidade, tira a oportunidade dos estudantes de ter um conteúdo de qualidade para fazer a disputa, né, no Enem, nos vestibulares, né, porque bota o conteúdo, retira os conteúdos de geografia, retira os conteúdos de história, retira os conteúdos das disciplinas que são importantes para as provas para chegar à universidade. Então, todo o apoio mesmo à educação popular, todo o apoio, né, e isso não é aqui uma promessa de um candidato. Eu tenho uma história de vida com a educação popular, eu tenho uma história de vida na Rede Emancipa, tenho uma história de pré-vestibular comunitário. Bom, a gente está chegando nas últimas perguntas, mas não tinha como deixar de falar sobre habitação, né? Os dados recentes da casa mostram que 20% dos lares aqui em São Gonçalo estão em áreas de alto risco de inundação. E a gente está falando já não só de uma cidade, mas de uma região metropolitana que vive um déficit de mais de 500 mil moradias. Como a gente pode acelerar processos de habitação de interesse social e qual o papel da sociedade civil e dos movimentos de ocupação e autogestão nessa virada? Primeiro é o seguinte, nós lutamos constantemente contra os alagamentos e enchentes na nossa cidade. É uma luta de vida, né? Como vereador, como militante, a gente sempre denunciou e sempre tentou construir perspectivas. Como vereador, estivemos na UF, junto com a Associação de Moradores de Neves e com a Unibairro, e a UF elaborou um plano, né, de combate aos alagamentos e enchentes, passando por reorganização das galerias de águas pluviais e também das águas fluviais.
entregamos à prefeitura a atual gestão. Simplesmente receberam, mas não fizeram as medidas. Disseram que ia colocar nos novos rumos e nada fizeram. Foi em junho de 2021. Fizemos várias cobranças, né, e apresentamos, a partir desse plano, a necessidade de combater alagamentos e enchentes. Chegamos à Alerj, nossas primeiras medidas foram relacionadas também à luta com alagamentos e enchentes. Inclusive, organizamos uma audiência pública da Alerj aqui em São Gonçalo pela Comissão de Meio Ambiente. Foi na UERJ-FFP, né, onde teve 600 pessoas na audiência pública. Foi uma boa audiência pública, mas os encaminhamentos que o governo do Estado e a prefeitura tinham que fazer, não fizeram. Então, é fundamental o combate aos alagamentos e enchentes. E queremos também, estamos cobrando e apoiando os movimentos sociais, né, as diversas associações de moradores, o Centro Comunitário do Jardim Catarina, em relação também ao pagamento dos aluguéis sociais. A prefeitura não paga o aluguel social das pessoas, né, e não tem um plano de obras públicas, que é o que nós defendemos, para moradias populares. Né, São Gonçalo tem um déficit habitacional muito grande. E esse déficit habitacional ele também gera, contraditoriamente, um problema ambiental, que é o quê? Se as pessoas não têm moradia, elas passam a ter que ir, né, buscar um puxadinho de um local próprio, às vezes avança para dentro de uma área que não deveria avançar dentro da perspectiva ambiental e vai se construindo desta forma. Então, nós vamos investir num plano de obras públicas, né, do ponto de vista ambiental. Queremos fazer com que a população de São Gonçalo entre no cadastro, né, para que a gente tenha o diagnóstico preciso e intervir diretamente nessa perspectiva. Agora, vejamos, tudo volta ao tema de São Gonçalo não ter o reconhecimento real dos dados e da vontade política de não querer atuar em prol do social. Né? É preciso investir em ciência, tecnologia, educação, pesquisa, para pensarmos uma São Gonçalo do futuro. Não se constrói uma São Gonçalo do futuro, né, com aqueles que no passado e com a atual gestão que pensa na mesmice. Ou seja, tratam São Gonçalo apenas como um pontinho, né, como uma coisa qualquer. São Gonçalo é uma cidade grande, é uma cidade que tem perspectiva e que a gente pode avançar. A nossa última pergunta é sobre os CRAs, né? A gente colocou como prioridade o investimento nos CRAs, olhando para a região metropolitana e principalmente para São Gonçalo, em que a média de famílias atendidas por centro é 2 vezes o que é recomendado pelo SUAS, né? Caso seja eleito, a abertura ou reabertura de centros será uma das prioridades? Como monitorar e estimular a diminuição dessa média de atendimentos? Primeiro é você investir, né? Claro que sim, nós vamos investir na assistência social como uma prioridade. A assistência social, nos últimos 30 anos, né, ela passou a ser uma prioridade e um tripé fundamental dentro da estrutura do Estado. Antes você tinha a educação e a saúde, né, como agentes que chegavam até a população na ponta, e hoje a assistência social para atender a vulnerabilidade, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade ou em perspectiva de vulnerabilidade, também é fundamental. Então, eu quero dizer para você, né, e para todos que estão nos vendo, que nós vamos investir, nós vamos ampliar. E ampliar também para outros temas. Eu acho que tem que atender a população que está lá na ponta, e a população que está na ponta sofre de outras questões também que a gente não abordou aqui nessa entrevista. A saúde mental, por exemplo, é um tema que nós temos que tratar. Né? Por quê? Porque na pobreza, na extrema pobreza, você não consegue dar atendimento aos filhos, né, e às comunidades. Outro tema também que eu quero abordar, que, de repente, aqui, como essa é a última pergunta, não sei como é que está o nosso tempo aqui, eu queria abordar também. As mães atípicas e as famílias atípicas e com membros que têm síndrome de Down ou PCDs. A cidade de São Gonçalo também não tem política para esse setor. É preciso que a gente pense, né, garanta tanto o acompanhamento psicológico, garanta a mobilidade urbana dessas pessoas. Por isso que lá na Alerj a gente luta efetivamente para que tenha um deslocamento e a garantia para que as mães atípicas tenham deslocamento para além do município em si, possa se deslocar para outras cidades, que é um tema também que a gente tem que traçar, e é um debate metropolitano a ser feito, né? Porque se a mãe vai fazer uma atividade no Rio de Janeiro com o filho, ela não tem garantia, né? Porque a nível estadual não se tem o passe livre intermunicipal. Então, tem vários temas que a gente quer tratar, né? Porque a assistência não é apenas um apoio pontual,
é um apoio dentro de uma perspectiva mais global. E para isso que nós avançamos e queremos avançar aqui na cidade de São Gonçalo. Iremos ampliar, sim, os CRAs, iremos ampliar a saúde mental, iremos ampliar em todas as políticas que venham a favorecer a população de São Gonçalo. E, retomando a primeira pergunta, a falta de política pública que faz a população de São Gonçalo se deslocar para outros municípios. Além de trazer as 10 prioritárias, a Agenda Rio 2030 também traz prioridades locais, né? Agora a gente vai ouvir qual é a prioridade para São Gonçalo. Professor Josemar, primeiro agradecer a oportunidade desse diálogo. Acho muito importante termos esse momento de trazer um pouco a perspectiva dos movimentos da cidade. Eu me chamo Thaís, sou geógrafa também. Saudações geográficas, sou educadora, represento o Recita São Gonçalo, onde eu sou coordenadora de recursos, mas hoje também vim falar representando uma série de movimentos da cidade, em que juntos nós construímos a Carta de Direitos Climáticos e estou aqui para dialogar um pouco o que nesse espaço a gente teve a oportunidade de discutir, né? É importante dizer como a cidade de São Gonçalo, ela é uma cidade também que é muito impactada pelos grandes projetos. A gente falou muito de uma perspectiva histórica, como nós tivemos muitos impactos, por exemplo, pela construção da BR-101, e esses impactos eles permanecem através de novos projetos, como o próprio MOVE, o parque que está projetado para ser construído ali na região da Praia das Pedrinhas, né? E por que eu trago esses projetos? Porque, pensando de uma perspectiva da justiça climática e da justiça ambiental, esses projetos eles trazem uma série de impactos, né, e uma série de problemas para a nossa cidade, a BR-101, pelas pesquisas que o Ressuscita São Gonçalo tem levantado ao longo da sua atuação. Funciona, por exemplo, como um dique que agrava o problema dos alagamentos da cidade. O MOVE é uma dita solução de mobilidade. Sim, isso é muito grave. O MOVE, que é colocado como uma solução de mobilidade, né, vai um pouco contra também alguns avanços que a gente precisaria caminhar em direção na descarbonização e também na diversificação dos modais de transporte. Além de ter retirado árvores que estavam lá há bastante tempo. E pessoas, né? Também a gente teve problemas sérios relacionados à remoção de comunidades e pessoas, e o parque que vai ser construído na região das praias da Praia das Pedrinhas também se impõe como um projeto que provoca gentrificação na região, está provocando também impacto na vida e na prática, nos saberes dos pescadores. Então, são projetos que, como eu falei, trazem uma série de impactos ambientais, climáticos, e o Ressuscita São Gonçalo e as organizações coletivamente colocaram na Agenda Rio 2030 como uma grande prioridade essa questão da governança climática na cidade, né? Os eventos extremos eles têm se imposto como uma questão bastante importante. A gente não precisa ir muito longe para pensar sobre isso. Esses eventos já têm impactado a nossa cidade. Em maio, a gente teve uma série de queimadas nos morros de São Gonçalo. Um caso bem emblemático foi no maciço de Itaoca, mas a gente também teve uma série de queimadas ali na região do Pita, da Covanca. As inundações e alagamentos também, que são problemas recorrentes na nossa cidade, né? E isso coloca a necessidade da gente pensar. O senhor já falou nas outras perguntas um pouco sobre algumas medidas, mas pensar a adaptação a esses eventos extremos, né, que têm provocado a precarização da vida da população e até a perda de muitas vidas nesses episódios que eu acabei de citar. E aí eu queria saber, para além do que já foi dito, o que o candidato tem pensado em termos de mecanismos como planos de adaptação às mudanças climáticas que já estão sendo elaborados e implementados em outras cidades e que São Gonçalo, mais uma vez, parece ficar um pouco atrás nessa questão de colocar isso como uma prioridade de governo, né? Então, eu queria saber o que o candidato tem pensado em termos da criação desses planos de adaptação e outros mecanismos também de governança climática. Primeiro, tem que se ter transparência dos dados e das informações na nossa cidade. Essa é a primeira coisa que a gente tem para pensar. Segundo, é a ampliação das áreas verdes e o tratamento real e efetivo das áreas de proteção ambiental. É um segundo aspecto que nós temos que pensar. Terceiro, é pensar na mobilidade
urbana sustentável no nosso município. Por isso, nós defendemos a ampliação de ciclovias, de ciclofaixas, né, e a integração com os modais tradicionais. Quarto, investimento em transporte de massa, para que a gente possa tirar carro da rua, diminuir o uso, né, do automóvel. Né? Transporte de massa, pelo contrário, aqui em São Gonçalo não se tem essa perspectiva. Basta ver que os governos que aqui passam não discutem a linha 3 do metrô e também não discutem as barcas, que seriam fundamentais para nós debatermos. Quarto aspecto, um plano ambiental que nós, inclusive, discutimos com a UF e apresentamos quando eu ainda era vereador, relacionado à questão do combate aos alagamentos e enchentes, que tem a ver com a limpeza das galerias de águas pluviais, né, das chuvas, e também a galeria com as relacionadas às águas dos rios. Aqui em São Gonçalo você tem o alagamento, a enchente e o deslizamento. Para você que está nos vendo, o alagamento é quando você tem, é diferente de enchente, né, porque a enchente tem um aspecto natural envolvido, então há um transbordar de um rio ou de uma lagoa, e o alagamento é quando você tem uma ação antrópica que gera, né, o empoçamento da água, se a gente pode fazer. Ou seja, a gente tem que pensar isso, pensar essas perspectivas. Além de construir educação ambiental, além de pensarmos uma habitação de qualidade, né, para esse espaço. E eu não poderia deixar de agradecer a entrevista, né, e ao diálogo aqui com o Ressuscita, um movimento social que eu conheço há muitos anos, antes mesmo de ser parlamentar. Já fizemos ações juntos, né, junto nos fóruns, né, quando eu era coordenador da Rede Emancipa de Educação Popular. Aliás, ainda sou, só que eu estou licenciado pela função de deputado. E quero saudar vocês pela essa iniciativa, por todas as propostas e pautas. E quero também falar para vocês mais uma questãozinha, no tempo que ainda me resta. São Gonçalo não tem investimento em educação, não tem investimento em pesquisa. Por isso é fundamental que a gente construa um instituto de pesquisa, né, para estudar ciência e tecnologia, para que a gente possa levantar dados, memórias, né, sobre a nossa cidade, para que a política pública seja real e efetiva. Então, desde já, temos alinhamento total com a perspectiva de uma Secretaria do Clima, temos alinhamento total que a Secretaria de Meio Ambiente não pode ser uma secretaria meramente reativa, precisa ser uma secretaria que tem intervenção, e, para isso, nós temos um vice, né? O meu candidato a vice-prefeito, o professor Hélio Hernani Capilé, é uma pessoa que tem formação nessa área, é uma das pessoas que mais estuda mangue nessa cidade, né? E responsável. Certo. São muitos temas, a gente aqui conseguiu passar pelas 10 prioritárias da Agenda Rio. Queria agradecer ao candidato e reforçar que tanto a Agenda Rio como os dados que foram citados na entrevista estão no site da Casa Fluminense. Obrigado, quero agradecer a oportunidade. A Agenda São Gonçalo 2030 está bom, porque 20 mais 30 dá 50, e 50 na prefeitura é professor Josemar, para mudar a realidade desse município. Chega do atraso, chega da mesmice, é preciso construir a São Gonçalo do futuro, e podem contar conosco, porque São Gonçalo vai ser uma outra cidade. Chega daqueles que tiveram a oportunidade de fazer no passado, e daqueles que no presente tiveram R$1 bilhão e nada fizeram. É preciso pensar a cidade de São Gonçalo com tecnologia, saúde, educação, assistência social e mobilidade urbana sustentável. Além